Bom, no versículo 20, o Jetro diz: "Ah, por que vocês deixaram o homem lá? Convide-o para jantar conosco." E aí é onde começa uma grande história de amor, porque o versículo 21 diz que o Moisés passou a morar com Jetro. Olha que negócio bom. O cara tem 7 filhas e não tinha quem cuidasse direito dos rebanhos. Se tinha algum filho, estava morando bem distante. E essas meninas sempre chegavam muito tarde em casa, porque os outros pastores que iam tirar água lá, enxotavam elas e bagunçavam o rebanho delas, deixava elas para dar água para os animais por último. Agora Moisés chegou, botou moral, disse: "Não, aqui, peraí, calma aí." Tá certo? Isso aí. O versículo 21 diz que ele casou-se com Zípora. Ninguém sabe aqui o nome das outras 6, mas Zípora foi a preferida de Moisés. Zípora quer dizer passarinho. E ele teve um primeiro filho com a Zípora no ano 1502 a.C., e deu o nome de Gerson ao primeiro filho, ao primogênito dele, né? Aí tem uma série de acontecimentos que narra aqui a Bíblia em ordem cronológica, como por exemplo em 1501 nasce Caleb. Nós vamos ver muito sobre esse cara, Caleb, né? Aquele que com Josué foram os únicos a chegar, a entrar na terra da promessa, tá bom, negado? Caleb, ok? Também em 1498, ou seja, 3 anos depois, nasce Eliezer, filho de Moisés, é o segundo filho de Moisés com Zípora. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 14 e 15. Você pode encontrar por lá. Ok? Em 1492, nasce Eleazar, filho de Arão. E em 1488 a.C., morre Anrão, pai de Moisés. Morreu com 137 anos. Quando Arão morreu, Moisés estava com 55 anos. Desses 55 anos, 40 anos ele esteve no Egito, e 15 anos agora ele estava na terra de Midian, que hoje é a Arábia Saudita. E o Gerson, primeiro filho de Moisés, estava com 14 anos na morte do seu avô, Arão. Eliezer com 10 anos, ok? Em 1482 a.C., nasce Josué, olha aí. Josué, que a Bíblia diz que é filho de Nun, tornou-se servo de Moisés. Em 1463 a.C., 4 anos passados, veio a questão do chamado da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 22, que é o texto que nós vamos bater muito essa semana, vamos comentar bastante, né, cara? O chamado de Moisés. Primeira coisa que você tem que entender: o chamado de Moisés foi quando ele tinha 80 anos. A primeira parte da vida de Moisés, 40 anos no palácio. Segunda fase da vida de Moisés, 40 anos no deserto de Midian. E ali no deserto de Midian já ele estava chegando aos 80 anos, quando foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel. Você viu que Deus trabalhou muito com Israel, no sentido de que Israel não se habituasse, não se acostumasse, não se conformasse com aquela escravidão. Não é verdade? Então, depois da opressão mesmo máxima, veio aquela questão do infanticídio. Aí foi quando eles começaram a clamar, mesmo depois que o rei do infanticídio, né, o rei morreu, surgiu outro, foi muito mais opressão, e aí foi a época que o povo clamou mais. Moisés, que teve uma vida cômoda no palácio de 40 anos, agora teve uma vida difícil no deserto de Midian, mais 40 anos. Só que, peraí, dá para você analisar comigo tanto de diferença que existe entre o palácio e morar numa tenda, num lugar a mais de quase 500 quilômetros de distância do palácio, distante de tudo, de todos, e sem nenhuma regalia, sabe? Uma vida totalmente diferente, né, gente? Perdeu todas as regalias que ele tinha. Bom, Êxodo 3, versículo 1 ao 22, e diz assim, ó, Êxodo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era o sacerdote midiano. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Horebe, que a Bíblia chama aqui de monte de Deus, o nome não é simplesmente um local, um monte que eu mostrei ali, é uma cadeia de montanhas, né? Que fazia parte daquela área, como eu falei. É o Golfo, então de um lado e do outro tem umas elevações, e no caso aqui, nesse caso daqui, tem uma cadeia de montanhas que se formou aqui, ó, certo? Então Sinai
um dos picos dessas montanhas, e Horebe, o outro mais próximo, fica um e o outro bem próximo, tá certo? Esse é o que os historiadores dizem. O Sinai era apenas uma parte da cadeia, e não a cadeia toda, como Horebe também. Na verdade, Horebe era a designação da cadeia toda, né? Mas tinha um outro pico, também conhecido posteriormente como Jebel Musa. Ok? Então, o que acontece aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, é uma teofania. Está falando o que, pastor? Teofania. Teofania é uma aparição visível de Deus, né? O anjo do Senhor apareceu numa chama, no meio de uma sarça que não se consumia. Está aí Êxodo 3, versículo 2. O anjo do Senhor que apareceu numa chama. Apareceu numa chama. Ele apareceu numa chama, presta atenção. E que saia do meio da sarça. E a sarça não se consumia. E então Moisés viu aquilo, algo mais que interessante, né? Algo que atrai a curiosidade de qualquer pessoa. Parece aqui também com uma simbologia do que estava acontecendo lá no Egito, viu, negada? Eu acho próximo disso, de uma simbologia do que estava acontecendo lá no Egito. O povo do Egito, o povo de Israel, dentro do Egito, né, sob forte opressão, como quem está debaixo de chama de fogo, né, mas não se deixava, Deus não permitia que eles fossem consumidos, Deus não permitiu que eles fossem exterminados, nem pela opressão, nem pelo infanticídio, e nem por coisa nenhuma, né? Parece, para mim, assim, o primeiro julgamento que a gente faz, a primeira ideia que a gente tem é essa, ok? Então, mais que algo interessante, pode ser uma simbologia do que estava acontecendo lá. Eu acho que Moisés ficou com aquilo no coração. Meu povo, o povo a quem eu pertenço, está sofrendo, né? Israel seria a sarça e o fogo seria os egípcios ali, e o fogo da aflição, mas eles não foram destruídos por quaisquer estratégias que o faraó, o opressor faraó, fizesse contra eles. Certamente se o Senhor aparecesse para Moisés em forma corpórea humana, não causaria o mesmo impacto e geraria outros questionamentos. O Senhor podia aparecer, ele aparece, o anjo do Senhor, aqui não fala um anjo, é o anjo, e aqui nós vemos uma expressão que nos ajuda a entender a diferença de um anjo para o anjo, né? Um anjo não recebe adoração, esse aqui é o anjo do Senhor, né? Trata-se de Jesus. Esse já disse: tire a sandália dos seus pés, não te achegues, né? Tire a sandália dos seus pés, que a terra onde você está pisando é santa. Ok? O Senhor atraiu então Moisés, quebrando uma lei física, a terceira lei de Newton, aquela lei que fala que para cada ação existe uma reação do mesmo valor, de direção oposta, ou seja, para cada ação há uma reação, ou seja, o fogo estava ali queimando, mas não consumia a sarça. O Senhor quebrou essa lei física, né, ali, tá certo? E Moisés então ficou bem inclinado a ver mais de perto o que estava acontecendo, né? E Moisés tinha que ser atraído pelo saber. Ele era foi instruído muito bem no Egito, e agora ele passou muito tempo ali, como diria um amigo, passou 40 anos aprendendo de tudo, depois mais 40 anos para não aprender nada, somente cuidar de ovelha. Tem coisa mais monótona do que isso? Corta comida, dá para a ovelha, pastora a ovelha, terminou, leva a ovelha para o curral, só isso. E aí tem também a questão da procriação, né, dos cordeirinhos e tal, mas só isso. A chama de fogo é um dos símbolos da presença de Deus também. Mas ainda que fosse o fogo físico, nós vemos também, por exemplo, lá no caso dos amigos de Daniel, era fogo físico, não era coisa inventada. O rei lá mandou aumentar a combustão lá 7 vezes mais. Mesmo assim, os amigos de Daniel saíram de lá ilesos. O fogo não teve poder de queimar aqueles rapazes, né? A fornalha dos amigos de Daniel. Se você ainda não leu, depois você pode olhar no livro de Daniel, que você vai ver que Deus preservou aqueles amigos de Daniel do poder do fogo. Tá bom, negado? Êxodo capítulo 3, versículo 3. Que impressionante, Moisés disse: eu vou ver isso de perto, né? É um fenômeno. Fogo que queima e não consome é um fenômeno. E aí, do meio da sarça, versículo 4, Deus desperta mais ainda a curiosidade de Moisés, porque a voz dá audível, do meio da sarça: Moisés, Moisés, não se aproxime. Bom, então eu quero que você entenda essa expressão, tire a sandália dos seus pés,
que aparece aqui de forma bem clara, não é a primeira vez, mas eu sei que é um costume dos judeus, por exemplo, no dia da expiação, os judeus eles se apresentam a Deus em suas sinagogas descalços, dia da expiação, certo? Uma vez por ano eles fazem isso. E tirar o chinelo para adorar a Deus, no mundo árabe, isso é normal até hoje, é costume até hoje, no Oriente Médio. O pessoal do Islã tira as sandálias, muitos tiram as sandálias para ir adorar a Allah, tá bom? Bom, queridos, também os historiadores dizem que os sacerdotes de Diana, Deus do céu. Bom, queridos, essa repetição, Moisés, indica familiaridade. Como Samuel, na época de chamado Samuel, nós vamos ver lá na frente. Moisés não correu. Muita gente teria corrido, Moisés não correu. Versículo 6, o Senhor se apresenta para Moisés assim: eu sou o Deus dos seus antepassados. Sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Certo? Olha aí. Então, Moisés escondeu o rosto nessa hora porque não queria ficar olhando para Deus. Certo? Que negócio inaudito. Deus está falando ali do negócio. Espera aí, que reação é essa? A mesma reação que qualquer pessoa que que buscava Deus, que tinha esses encontros com Deus, essas coisas assim. Qualquer um teria essa reação, aquele medo de quem vê Deus, face a face morre. Né? Na verdade, essa expressão eu sou Deus, tal, aqui já fala o texto que era o anjo do Senhor. Né? Não era o Senhor em sua glória, não, era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, que é Jesus, ele se manifesta em forma corpórea. Moisés, né, envolveu o seu rosto no manto, ele não quis olhar, porque ele sabia que aquele lá é Deus, não é um Deus, ele é Deus de verdade, o único Deus. E aí nisso nós vemos que Moisés tinha o temor de Deus, do Deus de Israel. Amém? E outra coisa, quem é que não ia ter medo de um negócio desse? Algo inaudito, né? Um negócio assim, uma teofania, né? Mas assim, totalmente diferente de tudo que ele já tinha visto. Uma manifestação visível de Deus. E geralmente, quer que você entenda, que teofania não envolve a essência divina. É só uma manifestação visível. Deus pode se manifestar da forma que Ele quiser. Versículo 7. Vi a aflição do meu povo. Gente, aqui não tem nada a ver. O anjo do Senhor que estava lutando com Jacó, viu o Senhor face a face, minha alma foi salva. É outra coisa totalmente diferente, viu? O anjo do Senhor lá é o mesmo anjo do Senhor aqui. As manifestações é que foram diferentes. Tá bom? Ok? Versículo 7, por favor. Olha, diz assim: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado, que estou vendo, estou escutado o clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Olha aqui, gente, nós temos uma mania que nos é muito peculiar, de dizer para as pessoas: só eu sei o que eu sofri, só eu sei quanto eu sofri, só eu é que sei, ninguém mais além de Deus, né? Porque, queridos, aqui ele está falando aqui: eu tenho visto, eu tenho ouvido, tá certo? E sei quanto eles estão sofrendo. Não é onde, não é quanto tempo, não. Aqui está falando de intensidade. Quanto eles estão sofrendo. A questão é só uma questão de tempo. Ele disse: agora eu estou vendo esse aqui, eu estou ouvindo. A questão é o momento, o tempo. Precisava chegar à medida da maldade dos cananeus. Agora a medida estava chegando. Está lá em Gênesis 15, versículo 13 e versículo 16. Né? A medida da maldade dele. Certo? Então Deus sabe o quanto você tem sofrido. Deus sabe o quanto que é difícil para você. Deus sabe o quanto. Ok? Não só... Ele sabe da intensidade do seu sofrimento. Não só você. Ele sabe. E eu, se fosse você, eu buscaria a presença dele. Tá certo, queridos? Então, os exatores, no caso, que a Bíblia coloca como feitores, não eram apenas capatazes, mas eles eram opressores, com tratamentos, sabe, terríveis. Era tormento diário, né? Muitos morreram por não aguentarem os tratamentos dos seus feitores ou seus exatores, ok?